Olá, eu sou o Jardel, me chamo Jardel Teixeira, sou jornalista e professor e me formei em. Aliás, a primeira faculdade que eu fiz foi na década de 80. Eu entrei na faculdade em 1981. O Brasil ainda era dentro de um regime militar, dentro da ditadura. Nós sofríamos um regime autoritário, onde nós não poderíamos fazer nada. Nós não podíamos fazer nada. Nós não podíamos sequer expressar os nossos pensamentos. Quem dirá sentimentos? Eu, particularmente, não sofri uma homofobia direta dentro da universidade. Mas, indiretamente, amigos meus sofreram e, como nós fazíamos parte de um grupo, eles nos incluíam, né, nessa homofobia discreta, né, como nós hoje pensamos e dizemos, né, porque nessa época não existia homofobia, né, ela, ela era direta. Simplesmente nós não podíamos ser LGBTs, né? Isso não existia numa época ainda que os militares administravam e tinham o poder do país. Então era uma época onde tudo, tudo era preconceito, tudo gerava preconceito. Como eu fiz um curso de comunicação, né? Eu fiz jornalismo, mesmo sendo na década de 80, havia muito respeito entre nós, colegas da faculdade de comunicação, do curso de comunicação. Mas a nossa universidade ela tinha outros cursos. E os cursos de exatas eram as pessoas que discriminavam, nos discriminavam. Porque naquela época, quem fazia curso de comunicação, a maioria era LGBT. Então, um grande número de pessoas, gays, lésbicas, transexuais nessa época não podia existir, né? Era impossível, inimaginável, porque um trans entrar numa universidade seria banido pelos grupos, pelas pessoas, até pela própria administração, secretaria de uma universidade. Eu não sei como que alguns trans conseguiram estudar naquela época. Eu não conheço pessoas daquela época que tenham sido trans e tenham feito faculdade. Mas eu acredito que deva ter sofrido muito, muito, porque nós sofríamos direto e indiretamente. Eu particularmente não tive nenhum problema com as pessoas de gerarem desrespeito ou ser atacado ou ser agredido, como muitos eram. Mas tinham aqueles que eram visados, né? Eles eram marginalizados, eles eram hostilizados e eles eram xingados. Era meio complicado, porque a faculdade ela se dividia entre o curso de comunicação e os outros cursos, principalmente os cursos de exatas. Eles nos marginalizavam, eles riam, eles nos ridicularizavam, nos humilhavam. Então, quando eles estavam sempre em grupo, lógico, né, eles nunca estavam sozinhos. Então, se um de nós que pertencíamos ao grupo dos LGBTs do curso de comunicação e eles passavam por nós, e se nós estivéssemos sozinhos, nós éramos hostilizados por eles. Eles passavam rasteira, xingavam, humilhavam, derrubavam nossas coisas, exatamente como nós vimos em alguns filmes de adolescentes que fazem isso com os colegas na escola. Então o nosso clima não era diferente disso. Entre nós do curso de comunicação havia respeito, havia amizade, havia gentileza, mas as pessoas de fora, elas simplesmente não faziam isso. Elas apenas nos ignoravam.
e quando elas podiam, elas nos humilhavam. Eu estudei numa época onde a história faz parte da minha vida. Por quê? Era uma época que o Brasil sofria pelo regime militar, sofria pela ditadura, porque não só o fato de ser o regime militar, que era extremamente ostensivo e manipulador, autoritário, mas havia a influência dos americanos com relação aos comunistas, com relação aos russos. Existia uma guerra fria muito forte naquela época entre Estados Unidos e União Soviética, que ainda era a União Soviética. Isso chegava até o Brasil. Por quê? Porque o Brasil sempre foi um país que foi muito submisso aos Estados Unidos. E é ainda até hoje. Talvez pela comercialização, pelo livre comércio, pelo fato dele ser um país extremamente forte no mundo, é uma potência, é um país rico, e nós ainda batemos continências para eles, vamos dizer assim, né? Para não entrar num outro assunto que eu vou fugir do que eu quero dizer. Então, o que eu digo para vocês? Era uma época difícil, porque os LGBTs não podiam se expressar. Hoje em dia as pessoas andam de mão dadas na rua, se beijam, trocam carinhos, vão ao cinema, se abraçam. Naquela época não podia nada disso. Os policiais eram extremamente rígidos e orientados a fazer uma certa pressão com relação aos LGBTs da cidade de São Paulo. Existia um delegado que era um demônio, vamos dizer assim. Ele era extremamente preconceituoso, homofóbico, louco, e ele perseguia os homossexuais. Principalmente porque havia uma classe artística que frequentava não, eles trabalhavam nos teatros, nas boates. Era uma época muito rica culturalmente. Foi uma época muito rica culturalmente, principalmente musicalmente nos anos 80. Então haviam muitos bares onde vários grupos cantavam ao vivo. E todos esses grupos que hoje nós, de uma certa forma, homenageamos, que foram grupos importantíssimos, artistas importantes da década de 80 na música popular brasileira e do rock nacional, foi quando surgiu o rock nacional, e foi justamente nessa época. Então, foi uma época culturalmente rica, onde o teatro, a cultura, as exposições musicalmente foi muito forte. E eu novamente estou fugindo do assunto. Então, o que acontecia? Havia um regime onde nós éramos extremamente ultrajados, e isso reverberava no seu ambiente de trabalho, nas universidades, lógico. Eu trabalhava no centro de São Paulo e estudava no Morumbi, que era bem longe. Então nós só tínhamos duas linhas de ônibus que faziam o percurso para a faculdade. E era abarrotado de gente dentro do ônibus, um ônibus antigo, pequeno, e as pessoas iam uma em cima da outra. Então era bem complicado. E isso gerava um certo desconforto quando juntavam-se alguns cursos que eram rivais, principalmente pelo fato de existir o grupo LGBT do curso de comunicação e os héteros normativos que faziam outros cursos. E eles
até que na hora dos ônibus apertados e tudo mais, eles meio que toleravam, mas ao sair do ônibus, eles xingavam algumas pessoas, brigavam, chutavam algumas pessoas, e isso não era nada agradável e uma falta de respeito muito grande. Vivendo isso, né, foi uma época que foi uma descoberta também para mim, porque até então eu sempre namorei, sempre me vi como heteronormativo e eu não era. E ao mesmo tempo eu me abri e descobri um outro mundo nesse mesmo período que eu entrei na faculdade. E colegas me levaram para conhecer a noite LGBT de São Paulo, que era tremendamente efervescente, porque eram boates e bares que funcionavam de segunda a segunda. Alguns lugares não tinham dias de, de folga ou que não funcionasse. Era um outro período. Hoje eu acho que isso já não existe mais. As boates, os bares, eles têm os dias que eles estão abertos e os dias que estão fechados. E hoje em dia as pessoas não saem mais durante a semana. O custo de vida é muito alto, mas naquela época, apesar de nós sofrermos com uma inflação enorme, nós ainda conseguimos sair em alguns lugares durante a semana. E principalmente quando nós estávamos na faculdade. Então nós íamos para a faculdade, trabalhávamos o dia inteiro, iríamos, logo em seguida íamos para a faculdade, estudávamos, participavam das atividades e depois a gente saía para algum lugar, para alguma boate, ou para algum bar, ou alguma festa. Na época da faculdade, as festas surgem do nada. Você está lá fazendo prova e de repente entra um cara e fala assim: nossa, tem uma festa X muito bacana em tal lugar, vamos para lá? Vamos. E ia todo mundo para lá. E assim foi. Muitos de nós, eu principalmente, eu era extremamente boêmio, então eu muitas vezes ia trabalhar direto, sem dormir. Voltava para casa, tomava um banho, tomava um café e ia trabalhar, porque eu tinha emendado a noite e tinha que trabalhar e tinha que estudar de novo. E assim foi indo. Em 95, não, minto, em 85 foi quando terminou o período da ditadura, né, que o presidente Figueiredo, general Figueiredo, entregou o cargo e possibilitou as eleições indiretas. Nós brigávamos por eleições diretas. Nesse momento, eu acho que politicamente todos os alunos da universidade, nós participamos de muitas passeatas pelas diretas já. E em função disso, uniu todas as tribos dentro de um grupo só. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a se enfrentar mais, né? Foi uma época onde os gays se rebelaram muito. Por quê? Porque houve como se um grupo muito grande, não só no Brasil, mas em vários países, principalmente nos Estados Unidos, eles se libertaram, eles saíram do armário. Então houve muitos eventos no mundo todo de manifestação do orgulho, de valorizar o orgulho de você ser uma LGBT. Isso refletiu muito no Brasil, onde artistas deram entrevistas, saíram do armário, fizeram declarações. Houve como se fosse uma explosão de gestos, atitudes e manifestações
dos brasileiros. Por quê? Nós já vivíamos um período de extrema censura e de um extremo sistema político que era repressor por causa da ditadura. Então, além de nós sermos LGBTs e vivermos dentro de um armário, nós vivíamos dentro de uma redoma onde nós não podíamos falar nada, nem bem, nem ruim, e muito menos se manifestar e expressar os nossos sentimentos e as nossas posições políticas. Então, tudo isso houve uma mudança nesta mesma época. Então, houve um crescimento de valorização do LGBT, onde ele conseguiu se impor um pouco mais, porque houve um espanto por parte dos outros, e principalmente dos preconceituosos da época, que eram extremamente radicais, tiveram que recuar, porque os LGBTs começaram a agredir. Agredir não, começaram a revidar as humilhações, as agressões, os xingamentos, as rasteiras, os empurrões e tudo que acontecia dentro de uma universidade ou até mesmo fora dela. Mas na universidade, como a universidade ela é regida por grupos, por tribos, então existem vários grupos que se reúnem e esses grupos se debatem, se enfrentam. Mas os LGBTs dessa época, eles começaram a enfrentar os héteros normativos. E com isso, nós tivemos um passo à frente. E começamos a ter uma notoriedade, um desbravamento, até com relação ao delegado que, de uma certa forma, ele humilhava os funcionários, os profissionais da noite, e eles tiveram que recuar. A polícia também teve que recuar. Era uma época que você saía na rua e se era de madrugada, você estava voltando para casa de uma balada, de uma festa ou de um encontro, os policiais te paravam na rua, te revistavam, te humilhavam, não só pelo fato de você ser LGBT ou não, mas pelo próprio regime militar imposto pela polícia militar, que andava e fazia rondas na rua. E nas universidades isso não era diferente, porque todo prédio universitário existem seguranças que são extremamente, na época, eram extremamente radicais e preconceituosos. Então houve uma rebeldia, houve um revidamento dos LGBTs nas universidades. Então eles começaram a se impor, não só nas universidades particulares, como nas estaduais, nas federais. Então, na USP, por exemplo, eles começaram a fazer manifestações, em outras universidades do país, começaram a rever e começaram a mostrar que os LGBTs tinham os mesmos direitos que os outros universitários. É muita coisa para eu contar num curto espaço de tempo, e desculpa se eu estou confundindo as áreas, né, os momentos, porque assim, eu só tinha 19 anos, tudo isso começou em 1981, hoje nós estamos em 2020, né? Então é muito tempo que passou, muita coisa aconteceu. Mas os anos 80 foi uma década onde houve muitos rompimentos. E um deles foi a libertação e o desbravamento
e a coragem que os LGBTs assumiram para poder se impor como seres humanos, com os direitos a qualquer pessoa. Os mesmos preconceitos que os negros, ciganos, índios sofriam, os LGBTs sofriam também muito, acho que talvez até mais. E eles se libertaram e começaram a brigar pelos seus direitos. Então, toda a universidade, ela precisa ter muito cuidado. Hoje, eu acredito que isso não seja uma coisa muito visível, porque nós já temos uma lei que nos favorece. A homofobia é um crime. Então, se alguém falta com respeito com você ou agride você, ele está cometendo um crime pelo fato de você ser um LGBT. Naquela época isso não existia. Era um sonho que só agora foi acontecer. Mas naquela época começou. Se naquela época nós não tivéssemos entrado nesse desbravamento, nesse desmatamento, porque foi como nós entrarmos numa mata virgem e tivemos que traçar um caminho e traçar uma trilha nova e diferente para que pudéssemos chegar a algum lugar, onde hoje nós temos uma posição e temos uma postura diferente, temos um caminho, e hoje existem novas brigas. Eu acho que o LGBT precisa brigar mais por acesso à educação gratuita, barata, e é necessária. Um país sem educação, ele não é nada. Ele simplesmente não existe. Então eu acho que a educação, ela rege tudo. Ela movimenta todas as áreas, todos os momentos, e ocupa um lugar muito grande na sociedade e muito importante. Então as universidades, elas precisam se manter atualizadas e precisam ser gentis com as pessoas. Hoje, a postura de um reitor, de um diretor, é completamente diferente do que da época que eu estudei. Então, se você entrava numa diretoria porque você tinha brigado para se defender de um cara que bateu em você simplesmente por mero preconceito, o diretor não ia a favor de você, ele ia a favor do agressor. E simulava uma situação em que você era o malfeitor e a ovelha negra da turma. Hoje isso não existe e nem pode, porque se isso ocorrer, ele é denunciado, ele é deposto do cargo. Então, hoje as coisas estão mais fáceis, mas existe o preconceito camuflado. Então, algumas pessoas ainda são radicais. Hoje nós vivemos um momento muito triste e muito infeliz, porque nós vivemos um retrocesso psicológico e administrativo de sistema de governo, porque nós vivemos um momento que nós voltamos 40 anos para trás. Hoje, se eu disser para vocês que nós estamos passando por um momento tão retrógrado que, se eu for comparar o ano de 1980 e 2020, eu digo que em 1980 eu conseguia me expressar mais, tinha um pouco mais de liberdade, apesar de nós vivermos um sistema um regime ditatorial, um regime político intragável, mas hoje nós temos um governo que, de uma certa forma, propaga
o ódio e essa manifestação, gerando mais preconceito. Existem pessoas que estão administrando o nosso país e que não sabem o poder que tem. E ao mesmo tempo eles não sabem a ignorância que eles vivem, um meio restrito, as besteiras, as imbecilidades que eles falam e que eles pensam e que eles propagam. Então, hoje, as universidades elas estão passando por um momento muito difícil, porque a educação ela está passando por uma reestruturação. Não só as universidades, mas desde o ensino infantil, a educação infantil, o ensino médio, o ensino fundamental. Então, os professores estão tendo que se atualizar muito, viver problemas que nunca imaginaram vivenciar numa sala de aula, como é a identidade de gênero. Hoje, as pessoas elas têm o livre-arbítrio de viver o gênero que ela deseja ser. Então, eu posso ser uma pessoa não binária, por exemplo. O que seria uma pessoa não binária? Eu poderia viver dentro dos dois gêneros, o masculino e o feminino. Eu poderia, mesmo com essa barba e com a idade que eu tenho, eu poderia estar maquiado, com cílios postiços enormes, e ir para a faculdade, e assistir a aula. Eu estaria sendo uma pessoa não binária. Isso, né, é uma coisa que os professores, os diretores, os reitores, os coordenadores estão tendo que aprender a lidar com isso, porque as orientações sexuais e as identidades de gêneros estão muito diversificadas. Naquela época que eu estudei, que eu fiz a primeira faculdade, eu já fiz 2, 3, 4 faculdades. E já fiz uma pós-graduação também. E eu percebo que tudo está diferente da época que eu estudei e de hoje. Mas eu acho que ainda temos muito para caminhar, muito para viver e muito para aprender. E só o que eu espero é que nós possamos ter um ambiente saudável de respeito, generosidade, delicadeza, gentileza, em que todos nós possamos estarmos felizes de vivermos como somos e obtermos das pessoas o respeito e a generosidade de que somos iguais, mesmo sendo diferentes. Eu agradeço poder fazer o meu depoimento e agradeço imensamente de poder falar algo que fez parte da minha vida e que fez parte da minha história. E ao mesmo tempo fiz história, é um pouco da história da cidade, do estado, do país, porque eu sou uma pessoa com uma idade avançada e vivi algumas coisas que os jovens de hoje não conhecem. Obrigado.